Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe seu corpo, Deus abençoe a sua alma e Deus também abençoe o seu coração. Queridos, hoje nós vamos falar sobre quanto mais difícil para Deus, melhor. Quanto mais difícil para Deus, melhor. Você sabe que na etimologia da consciência de Deus não existe a palavra impossível. Essa palavra impossível não existe para Deus. Por quê? Porque Deus, ele opera no impossível. Quanto mais impossível para Deus, mais Deus opera. Você vai ver nos moldes bíblicos, desde Abraão, né, desde Adão até o livro de Apocalipse, Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus trabalhando sempre no impossível, né? Por exemplo, a formação do homem, né? A vida já começa com um milagre. Você e eu, né? Nossos pais, que são Abraão, e também Noé, e também Adão, já foi um produto do milagre de Deus, né? Que Deus ele construiu do nada, Deus chamou do nada. Então Deus ele é especialista no impossível. Deus ele é especialista no impossível. Então, quanto mais impossível para Deus, melhor. Quanto mais a situação tiver pior, para Deus se torna melhor. Por quê? Porque tem um versículo, nós vamos ver aqui, em Isaías 49, 43, versículo 19, que Deus ele abre caminho no erro. Que Deus ele abre caminho no meio do erro. Isaías 43, versículo 19. Eis que farão coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, caminho aonde não existe, caminho aonde não tem. Então Deus, como disse em 2 Coríntios 4,13, né, ele traz as coisas que não existem a existência, né? Baseado também por Romanos capítulo 4, versículo 17. Então é Deus que faz, né? Agora, o que ocorre? Para Deus, querido, tudo é fácil, extremamente fácil, apenas basta uma palavra. E eu já falei aqui que para Deus operar, Deus precisa de uma reação sua, ou de uma ação sua. Toda nossa reação é o produto da ação de Deus. Por exemplo, esse corpo aqui, ele está parado. Mas se eu fizer assim, ele vai rodar. Ele vai rodar. E ele rodando, ele vai causar o quê? Uma reação. A minha ação vai causar uma reação. Então, a mesma coisa é Deus. Deus, ele, quando você se movimenta no mundo espiritual, quando você se levanta no mundo espiritual, quando você se levanta de uma forma altruísta, é por isso que a gente vê vitórias e algo que é patente no meio evangélico, né? Por quê? Porque as pessoas tocam na fé, as pessoas buscam a fé em Deus. Então toda ação provoca uma reação de Deus. Quando você se une para orar, quando você está ali junto, orando, buscando ao Senhor, no corpo de Cristo, na igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, então Deus ele vai operar um milagre, porque Deus ele é especialista em milagre. Né? Alguns estudiosos dizem que os anjos responsáveis pelos milagres são os querubins, né? Mas o fato é que Deus ele é especialista em milagre. Então, quanto mais difícil for, melhor para Deus. Ou seja, e até se tiver tudo averso, aí que Deus opera. Mas isso dá um nó na mente das pessoas, porque as pessoas vão racionalizar, as pessoas ela vai colocar tudo no papel, na caneta, e não vai funcionar. Porque a fé ela é contrário da razão. A fé ela é contrário da emoção. A fé ela é um bem à parte, ela é um espírito bom, né? É um fruto do espírito, é à parte. Então, a fé ela é desenvolvida, a fé ela é provocada. Então, você vai ver, por exemplo, o nascimento de Jesus, você já nos viu lendo aqui, estudando aqui, foi algo totalmente impossível. Como é que o Espírito Santo vai engravidar uma mulher? Isso não tem lógica.
na cabeça de um homem natural, mas é a fé que opera. E perceba que Maria nem pediu. Mas, queridos, tem milagres, tem coisas que chegam para você que não precisa você pedir, porque Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. E você vai ver também Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos, com idade impossível de ter filho, Deus fez gerar uma semente. Então você vai ver em todo o livro bíblico, todo o canon bíblico, todos os livros da Bíblia, o impossível de Deus, né? Por quê? Porque Deus ele é especialista em impossível. Deus ele cria caminho do erro. Agora, o que Deus precisa é o produto da fé. O produto da fé. A fé, queridos, a fé ela é algo abstrato, mas tocável. A fé ela é um produto que você produz. E você vai ver aqui, por exemplo, Abraão, no capítulo 15, e fala assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: o Senhor Jeová que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem sido semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, e disse-lhe: assim será a tua semente. Queridos, nós vemos algo muito bom aí. Deus fala com Abraão. Deus fala com Abraão. Deus tinha intimidade com Abraão. Abraão, você vai ver porque ele foi considerado o pai da fé, porque até então ele tinha um desejo de ter um filho, uma criança, mas ele não expressou esse desejo a Deus pelo contexto bíblico. Mas você vê que Deus já sabia de tudo, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, né? Então, Abraão, ele deu a matéria de fé para Deus. E Deus fala com Abraão. E é que eu falo, queridos, o impossível para Deus é apenas se dar matéria para Deus, que é a fé. A fé você é uma mente positiva, um pensamento positivo, são oração positiva, é você se portar de forma positiva. A fé é isso. Você se portar de forma conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma palavra de negação, não é uma palavra de dúvida, não é uma palavra de incredulidade, mas sim uma palavra de certeza, uma palavra de fé, uma palavra de convicção naquilo que você quer, num desejo que você pede a Deus, em algo que você pede a Deus. Então, a palavra de Deus, queridos, ela é a certeza da vitória. E só que Abraão ele tinha um servo chamado Eliezer, no capítulo 2, e fala sobre esse servo Eliezer, que é o Damasceno. E esse Damasceno estava ali com Abraão, era uma boa pessoa, era um bom rapaz. E Abraão, desesperançado, né? Ele falou que Deus falou: olha, Abraão, vou te dar uma semente, você vai ter um herdeiro. Ele Senhor, o meu herdeiro vai ser aqui o rapaz que trabalha comigo, o meu mordomo, que é uma pessoa muito boa. O Damasceno Eliezer disse: falou: não, Abraão, vai sair das suas entranhas. Abraão, como? Vai sair das suas entranhas, Deus falou com Abraão. O seu herdeiro vai sair das suas entranhas. E Abraão, versículo 5, então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe: assim será a sua semente. Queridos, nós devemos fazer um quadro mental do nosso sucesso. Dobre a sua expectativa, mude a sua atmosfera, cria um quadro mental daquilo que você quer, daquilo que você almeja, daquilo que você espera, né? Quais os seus sonhos, quais os seus objetivos, quais os seus projetos. Cria um quadro mental. Jesus falou: olhai para os lírios dos campos, olhai para os pássaros que não cegam nem semeiam, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. E Deus falou para Abraão: olhai, né, para as estrelas.
Então, o que eu entendo é o seguinte, que Deus ele quer que você olhe para o seu futuro com um futuro de expectativa, um futuro maravilhoso. Olhe para um quadro mental de vitória. Você está sendo derrotado nas dívidas, olhe que lá na frente que você vai ser abençoado e você vai ter dinheiro para emprestar e não para tomar emprestado. Olhe que você vai ser uma pessoa proativa, uma pessoa acima da média, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É isso que é uma causa de repúdio para você, vai ser amanhã, vai ser uma causa de vitória, uma causa de ascensão, uma causa de progresso. Porque é assim que as coisas começam, ninguém começa grande. Ninguém começa grande, né? Ninguém começa grande. Todo processo ele começa pequeno. E foi como aconteceu com Abraão. Então aqui nós falamos que Deus ele é especialista no impossível. E vamos ver lá mais. Deus deu um sinal a Abraão. Então cria um quadro mental, queridos. No versículo 5, Deus deu um sinal a Abraão. Cria um quadro mental daquilo que você quer. Hoje nós estamos em 2020. Cria um quadro mental para 2030, para 2040. Ei, dobre a sua expectativa, tenha esperança, tenha fé, tenha alegria no seu coração. Né? E não deixe ninguém matar os seus sonhos. E você vai ver que Abraão ele fez isso. Versículo 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Aí Abraão se tornou pai da fé. Deus falou com ele, né? Deus apenas fez uma sugestão com ele, olha, eu vou lhe dar um filho, tal, você vai ter um herdeiro, não sei o que, tal, né? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor, Abraão em visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse disse mais Abraão, eis que me não tem dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então, porque naquele contexto, além de Abraão, tinha que ter muitos filhos, era necessário, era indispensável, era bom, era inevitável que, como Abraão, como pai da fé, formando nação, ele tinha que ter muitos filhos, uma geração, né, e de seu descendente deveria ser muito forte. E era necessário. E Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou suscitar de você uma grande geração. E Abraão era estéril, Sara era estéril, os dois já tinham cessado os anos. Mas, queridos, como Deus quer agir, urubu vira garçom, menino vem esse gigante, baleia vem transporte e mulher vira tempero. Acabou. Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Agora, veja você, Deus poderia pegar um jovem ou um homem, né, ou uma mulher, né, que poderia suscitar um descendente que fosse jovem e não fosse estéril. Né? Abraão tinha aqui 90 anos de idade e foi dar um filho com 100 anos de idade. Deus poderia pegar um jovem de 25, né? Tudo isso seria mais fácil para Deus. Mas só que, queridos, como eu falei para vocês, Deus ele é especialista no impossível. Não existe impossível para Deus. Deus resolve as coisas impossíveis com um toque, um simples toque do seu potente poder. Né? Porque para Deus não existe impossível. Deus ele faz o que quer, quando quer, na hora que quer, da maneira que quer. Ele resolve tudo. Pode estar mais complicado que for, ele resolve as coisas. Agora, claro que é necessário o homem passar pelo processo. Você vê que Abraão passou pelo processo, mas o que aconteceu, aconteceu e foi algo incrível. E o versículo 6, e criou ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Agora você vê aqui, queridos, Deus falando para Abraão, eu sou teu escudo, e teu grandíssimo galardão, você é aquele que te recompensa, porque Deus tinha visto o coração de Abraão. Abraão era um homem perfeito? Não. Você vai ver coisas de Abraão aí, que Abraão também era uma bênção, né? Mas um grande homem de Deus, um homem inestimável de Deus. E Deus deu um sinal a Abraão,
né? E ele creu na hora, no versículo 6, porque Abraão é considerado o pai da fé. Muitas pessoas não sabem, né? Porque Abraão é o pai da fé, porque nós somos filhos de Abraão, porque Abraão foi citado por Jesus como uma figura ilustre. Jesus cita Abraão, cita Davi, cita Moisés como figuras assim exemplares. Mas por que isso? Porque Abraão foi um homem que ele creu. Foi um homem, além de ser cheio do Espírito Santo, um homem que creu na palavra do Senhor. Um homem determinado, um homem ousado, um homem apaixonado por Deus. Pensa em um homem apaixonado por Deus, era Abraão. E muito bem, versículo 7. Deus sabe, queridos, o nosso passado, presente e futuro. Veja o que Deus falou. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Deus sabe o nosso presente, nosso passado, nosso futuro. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Deus já conhecia Abraão. Deus conhecia a estrutura de Abraão. Assim como, eu não tenho dúvida que assim como Deus escolheu Abraão, foi o processo que Deus escolheu Maria. Foi o processo que Deus escolheu Maria para que pudesse gerar o seu filho Jesus. Então você vai ver aí, queridos, duas gerações espetaculares, duas formas de gestação, tanto como Abraão, né, e Sara tiveram Isaac, que foi o prolongamento e ascensão do reino de Israel, quando o anjo chegou, né, Gabriel, para Maria e disse que ela ia ter um filho, né, que se chamaria Jesus. Então, queridos, perceba que Jesus ele faz coisas extraordinárias e ele caminha na contramão da razão, na contramão do impossível. Então, quanto mais difícil para Deus, melhor. Agora, o que Deus precisa é a fé. O que Deus precisa ele é materializar aquilo que você precisa através da fé. Então, o que é a fé? A fé é você move o coração de Deus. Você não move o coração de Deus pelo choro, você não move o coração de Deus pela compaixão, você não move o coração de Deus pelo amor, você não move o coração de Deus pela graça. Tudo isso é indispensável, mas cada macaco no seu galho. Mas Deus, ele é movido pela fé. Como é que você move a fé? Pela oração, pela adoração. A fé é algo pelos atos proféticos, pela declaração da palavra. A fé era uma coisa mais sucinta. Pela crença, você confessar, crie, como disse 2 Coríntios 4,13. Por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Se eu creio, eu falo. Se eu falo, eu creio. Eu não vou falar do nada. Então, crie, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Então, a fala, ela é o resultado da nossa fé. A fala é o resultado daquilo que nós cremos, daquilo que está guardado em nosso coração. Se eu creio, eu falo. Se eu falo, eu creio. Então, queridos, você vai ver Abraão, um homem fora da caixa, um homem espetacular. Né? Aí o versículo 8, ele vai dizer: E disse ele, Senhor Jeová, como sabereis que de herdá-la? E disse-lhe: Toma-lhe uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Bezerra, cabra, carneiro e pombinho. Isso aqui dá uma mensagem, mas vamos deixar para outra oportunidade. Então, Deus ele pediu a Abraão que um sacrifício, né? O que é o sacrifício hoje é a obediência, queridos. É você obedecer a Deus. Às vezes você quer aquilo que nós falamos. A materialização da fé é apenas você permanecer firme na oração. A oração é um sacrifício que você faz a Deus. Pastor, a oferta também, claro. Eu não dando nada em falar nisso, porque até mesmo aqui não tem uma igreja definida. Mas você ofertando aquilo que Deus colocou no seu coração, com alegria, com prazer, né? Porque a oferta, queridos, também é uma forma de você abençoar as pessoas e ser abençoado, né? Ah, mas o pastor vai fazer isso aqui, o problema dele. Então, mas o importante é você dar com alegria, você ofertar com alegria na casa do Senhor. A doação é uma forma de você subjugar, dominar, derrotar um espírito chamado mamon, ou a ganância, ou a avareza. O princípio da doação é isso. Mas Deus pede um sacrifício a Abraão.
E trouxe todos estes e o partiu pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra. Mas as aves não partiam, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, a enxotavam. Abraão, porém, a enxotavam. Abraão, porém, a enxotavam. Abraão, porém, a enxotavam. Isso fala de zelo, cuidado com seus sonhos. Aves aqui, que essas aves representam demônios. Representa pessoas que querem destruir o seu sonho. Representa pessoas que querem destruir aquilo que Deus tem para você. E você tem que enxotar, expulsar pelo poder da palavra de Deus. É seu sonho, o diabo está colocando a pata em cima dele. Expulse ele em nome de Jesus e declare sua vitória em nome de Jesus. Abraão, ele protegeu o seu sonho. Abraão, ele teve uma consciência de proteção do seu sonho. Queridos, é que eu falo, nós não devemos viver por aquilo que as pessoas falam, pensam ou dizem. O que a pessoa fala, pensa ou diz é um problema dela. Já pensou se Abraão fosse dar ouvido a outras pessoas? Como é que você nesse projeto, nesse sonho? Já pensou se Maria, mãe de Jesus, fosse dar, Jesus homem, fosse dar ouvido às outras pessoas? Como é que pode? Quem é você que pensa que você é? Você vai dar luz a um menino que vai ser salvador do mundo? As pessoas incrédulas, por exemplo, águias reconhecem águias. Águias espirituais reconhecem águias espirituais. O homem natural não discerne a coisa do Espírito. Por exemplo, Maria, Isabel e Zacarias, eles compreenderam, né, algo que estava no ventre de Maria, que ali estava o Salvador. Mas outras pessoas não. Herodes não. Herodes já queria matar a criança. Mas Isabel não. Isabel compreendeu, protegeu, alegrou-se. Zacarias jubilou-se no Senhor. Porque tem gente, queridos, que não entende o sonho de Deus na sua vida. Tem gente que não entende o projeto de Deus na sua vida. Tem gente que quer atacar, tem gente que quer fazer você retroceder. Mas isso é uma decisão sua. Você se retrocede se você quiser. Você retrocede se você quiser, porque o poder está nas suas mãos. Mas pastores estão falando, mas pastores estão atacando. Deixe de atacar. É três coisas que você precisa entender. Em primeiro lugar, o silêncio e se envolva em um projeto saudável, que seja um seu projeto maior do que os seus sonhos, os seus projetos pessoais, né? Então, queridos, é três coisas: silêncio, tempo e se envolva em algo saudável que seja maior que você, na pregação do evangelho. Se envolva em uma causa nobre, em uma ONG, envolva em um projeto de ajudar alguém, num projeto do evangelismo. Hoje em dia tem 1 milhão de formas de você ajudar na igreja, e até em grupos do corpo de Cristo que não é de uma só igreja, né? Então você pode se envolver em evangelho missionário, projeto de orações, projeto de evangelismo, projeto de doação de cesta básica, projetos sociais, projetos de alimentar pessoas carentes na rua. São 1001 projetos que você pode se envolver, queridos, que são maiores que o seu. Então, silêncio, tempo e projetos maiores. E você vai ver, queridos, todos esses inimigos caem por terra. Porque os nossos inimigos, como o salmista fala, os inimigos que se levanta hoje, daqui a algum tempo você vai procurá-lo, pode ter certeza disso, e você não vai achá-lo. Agora, se você ficar carcomido, ressentido, pensando em vingança, pensando em ódio, você vai ser derrotado. Você vai ser derrotado, você não vai viver sua vida. Mesmo ele fazendo mal e sendo produto do mal, você vai ser atingido pelo mal. Mas quando você tem uma visão no horizonte, você sabe para quem você está trabalhando, você sabe para quem você está fazendo as coisas. Não importa o que eles digam, não importa o que eles falem, não importa o que eles façam. E uma coisa eu digo o seguinte: horrenda coisa cai na mão de Deus vivo. E quem levantou a cerviz a sua mão contra Deus e teve paz? E ontem mesmo eu coloquei uma postagem no Instagram e falei: ungido, não toquei no meu ungido. O que é ungido? Ungido são todos aqueles que obedecem a palavra de Deus. Se tem um cristão que ele obedece a palavra de Deus, ele é ungido. Ungido não é só um pastor, né? Não é só um pastor que ele estudou, está na frente do rebanho, ou não estudou, mas é um homem de Deus, né?
Ele não, ele é não é somente ele é ungido. Ungido é uma ovelha que ora, que busca o Senhor, é aquela ovelha que está na empresa, né, que é uma pessoa fiel a Deus, né, uma pessoa, não é uma pessoa perfeita, queridos. Porque o homem tem essa filosofia errada, essa utopia de enxergar o cristão como perfeito. Cristão não é perfeito. Agora você vai ver que cristão, ele tem ética, ele tem moral, ele é coerente, ele desvia do mal. Apenas isso. Então, e ai daqueles que tocaram no meu ungido. Ai daqueles que tocaram no meu ungido, paga preço, queridos. E não tem para onde correr. Já falei isso aqui, já disciplinei a matéria. E quando a pessoa toca no ungido, não é que a pessoa vai. O castigo vem de uma forma que as pessoas esperam. Deus tem mil e uma maneiras de bater no nervo ciático, na espinha dorsal, no calcanhar de Aquiles. Se a gente, que nós às vezes não andamos certo, né? Ou às vezes andamos certo, mas às vezes estamos equivocados, com a visão equivocada. Deus chega para o prumo e nós devemos andar no prumo. Quantas vezes, né, estamos andando de uma forma errada e Deus chegou, às vezes, antes aqui pelo prumo, aí eu fui pelo prumo, aquilo já passou. E outras coisas, porque Deus é assim, querido, a vida é uma constante orientação de Deus. Às vezes, não é o fato de você fazer coisas erradas porque você quer, é porque Deus quer colocar você no caminho certo, na direção certa. E nós, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser sempre guiados por Deus, orientados por Deus, dirigidos por Deus, conduzidos por Deus, né? Um homem humilde é assim. O Talmud vai dizer o seguinte: o homem sábio é aquele que aprende com qualquer pessoa. O homem humilde é aquele que aprende com tudo. Então, queridos, perceba bem, mas vamos lá. Então, Abraão, queridos, ele enxotava, né? Ele enxotava, e Abraão descia, e as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, enxotava. As aves queria dizer aqui aqueles corvos, urubus, que são animais de rapina, né? Que representam, nesse contexto aqui, os demônios, o opositor de nossas almas. Então você precisa enxotar, resistir ao diabo e fugirá de vós, né? Em nome de Jesus. E pondo-se o sol, impondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é a sua, e serve ilusão. Fala do tempo que o povo de Israel, né, porque Deus é assim, que Deus já fala anos lá na frente, né? Fala do tempo que o povo de Israel em passar no Egito, que Abraão nem imaginava, para você ter ideia, que 400 anos depois, né, que José foi para o Egito, José teve a sua geração, e 400 anos depois que o povo saiu do Egito. Então perceba que Deus já viu, queridos, 400 anos lá na frente, ou melhor, mais de 400 anos na frente, 500 anos lá na frente. Então Deus falou: olha, você vai ter uma geração. Essa geração vai servir a um povo, mas só que ela vai se libertar, porque eu estou com ela. E afligiu 400 anos, foi aquilo que exatamente que o Egito, você sabe que Abraão, Isaac e Jacó zerou José, José foi o rei do Egito, e José trouxe toda a descendência de Israel no Egito, e ficou ali no Egito, protegido, queridos. E às vezes Deus usa coisas inusitadas para proteger, para abençoar. Só que chega o tempo de você sair debaixo daquela coisa. Chega o tempo de você sair debaixo daquela proteção. Mesmo a proteção sendo uma proteção, digamos assim, não muito estimável, mas é o que Deus usa. E você precisa entender o tempo de Deus. Você precisa ter a noção de Deus, né? Só que Deus, querido, ele tinha uma carta na manga. Deus sempre tem uma carta na manga. Mas também julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Por que Deus fez isso? Porque Deus provou um povo forte, Deus fez um povo forte, Deus fez um povo valente e Deus deu até a provisão na adversidade. Na adversidade Deus vai te dar provisão. E Deus deu provisão na adversidade. Deus trabalhou ali em Israel 400 anos dentro do Egito, nós já falamos sobre isso. E
Em 400 anos, Deus já deu a provisão. Deus dá a visão, mas também Deus dá a provisão. Toda vez que Deus lhe dá uma visão, Deus vai lhe dar uma provisão, né? Então, queridos, e assim sucedeu sucessivamente. Ah, pastor, mas o povo de Israel foi um povo rebelde, foi um povo obstinado, foi um povo fraco, foi um povo ruim. Poderia ser pior. Poderia ser pior e até mesmo não existir. E até mesmo não existir. Pior seria se pior fosse. Mas tudo contribuiu para o bem. E hoje nós estamos aqui por causa dessa ação do povo de Israel, né? Porque foi o meio que Deus usou, o elemento que Deus usou, a maneira que Deus usou, o processo que Deus usou, a via que Deus usou, o instrumento que Deus usou, a forma que Deus usou. E glória a Deus por isso. Então, Abraão, ele deixa o versículo 15, ele deixa um legado. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. O legado de Abraão. Hoje em dia, queridos, Abraão é um dos homens mais comentados da Bíblia. E um homem proativo. Um homem proativo. Quando você vê homem de Deus, você não vai ver homem de Deus perfeito. Você vai ver homens de Deus proativos que amam a Deus, né? E Abraão é um dos maiores legados que a palavra de Deus tem. Todo mundo fala de Abraão. Abraão é um dos temas talvez mais pregados na Bíblia. E outra coisa, querido, deixa eu explicar algo aqui. Ah, pastor, mas o Antigo... Tem gente que só prega no Antigo Testamento, outro prega no Novo Testamento. Queridos, a pregação do Evangelho tem lição de Gênesis Apocalipse. Eu vi um pastor falando que não pode pregar no Antigo Testamento. Queridos, o Antigo Testamento tem lições preciosas. Se na vida cotidiana tem lições preciosas, que dirás no Antigo Testamento? Amém? E só fechando esse parêntese. E versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso fala o que, queridos? O fim do mundo, o juízo de Deus. Eu já falei aqui naquilo que Deus me deu, nessa quarentena, a revelação por dia que nós vivemos de hoje é a medida do pecado, o juízo de Deus, metanoia e preparação para a igreja do Cordeiro. É um tema que você vai ver aí, se você olhar aí embaixo, você vai ver esses temas e essa ação pertinente. Então, queridos, creia no impossível. Deus é Deus do impossível. Que Deus abençoe seu corpo. Que Deus abençoe sua alma e seu coração. E você não esqueça que Deus, ele é o Deus do impossível. Quanto mais impossível, difícil para Deus, melhor. Shalom Adonai.